Boa noite, povo amado, povo de Deus, aqui do nosso programa De Frente com o Padre. Que alegria poder começar mais um programa com você, nosso convidado especial, para poder participar, para poder junto comigo crescer na sabedoria da vida da igreja. Quanta riqueza a nossa igreja possui, quanta riqueza a nossa igreja tem. E hoje, de maneira especial, nós trouxemos aqui, como convidado, nosso querido irmão Dom Camilo, prior do Mosteiro de São Bento, aqui de São Paulo. Que alegria, Dom Camilo, seja bem-vindo ao programa de hoje. A alegria é toda minha, Padre Bruno. Agradeço profundamente o convite a mim feito de estar aqui com vocês e saúdo cordialmente todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Que bom. Então, como bons católicos que nós somos, vamos começar esse programa invocando a Santíssima Trindade e permitindo que Deus, o autor de todas as coisas, possa de fato nos guiar para o conhecimento da sua verdade e que essa verdade nos liberte. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da intercessão da Virgem Maria de São Bento, possa inspirar este programa e fazer de cada um de nós instrumentos do seu amor, instrumento da tua verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pois bem, Dom Camilo, que alegria. Se apresenta um pouco, fala um pouco quem é você e aí a gente começa a entrar na vida de São Bento, nosso tema mesmo. Apresenta um pouco, quem é você, Dom Camilo? Bom, eu sou natural da cidade de Aracaju, em Sergipe, e há muitos anos vim estudar aqui em São Paulo e conhecendo o Mosteiro de São Bento, lá entrei e lá estou até o dia de hoje. E atualmente, como o senhor bem falou, eu exerço o cargo de prior do convento, do mosteiro. E junto a isso trabalho no colégio, dando uma assessoria na parte administrativa, pedagógica, a capelania e naquilo que a comunidade precisa. Dom, os monges são felizes? É uma pergunta que todo mundo faz para nós aqui. Padre, os monges são felizes, os monges, eles parece que sempre estão ali, calado. Monge fala, monge é feliz, monge joga bola, isso é verdade? Claro. O monge é uma pessoa comum, como qualquer outra. Não é um ET, não é uma pessoa de outro mundo, não. É um homem como qualquer outro, só que livre e conscientemente fez uma opção de vida, abraçando a vocação que o Senhor lhe deu, de ser um só com Ele. Daí a palavra monge, um só com Deus. Interessante. Você que está em casa, então, grave isso no seu coração. Monge significa ser um só com Deus. É uma opção de unidade com Deus. É um modo de viver na Igreja Católica, Uhum. São, como é que o São João Paulo II fala, são jardins do Vaticano, que de alguma maneira vai dando a beleza das várias vocações da nossa fé. Dom Fernando Figueiredo sempre fala, é unidade na diversidade. Sem dúvida, exatamente. Legal. Então você que gostar da experiência que você vai escutar aqui hoje, de São Bento, procure eles depois lá, quem sabe para conhecer melhor, porque se Deus despertar a vocação em você, você tem que ir atrás. E nós só seremos felizes quando nós dissermos sim ao chamado de Deus. É para isso que estamos aqui. As pessoas talvez hoje em dia estejam totalmente em crise porque não falam sim à vocação, monge? Sim. O que o senhor acha, Dom? Sim, sem sombra de dúvida. A nossa vida sem a vocação talvez não é uma vida verdadeiramente cristã. Exatamente. A nossa vocação comum é a vida. Nenhum de nós pediu para nascer, todavia nascemos. Assim sendo, só nos resta viver. E viver não de qualquer modo, mas viver de um modo pleno, porque esse é o desejo de Deus. E para isso é necessário amarmos a vida, sacralizarmos cada instante que nos é dado, viver cada momento como se fosse o último, na presente existência e, claro, na presença de Deus. Que bonito. Você faz um favor para mim? Eu sei que você tem amigos no WhatsApp, amigos no Facebook, que você está participando de 10 milhões de grupos. Se até o padre faz isso, Que imagina o povo aí. Então faz um favor para mim. Compartilhe esta live que você está assistindo.
Então vai ali, você está no YouTube, tem um botãozinho ali chamado compartilhar com uma setinha, clica, vai aparecer lá copiar, copia o link e compartilhe para todos. Já cria uma lista aí, já compartilhe para todo mundo, para que as pessoas possam também serem tocadas e aprender cada vez mais sobre a beleza da nossa fé. Deixa seu comentário também, deixa seu like, me ajuda aí com like, né? A regra de São Bento tá escrito lá, deixa o like no programa do Padre Bruno, tá escrito lá, se não tá, vamos escrever, tá? Deixa o like no Padre Bruno, essa é a nova regra de São Bento no dia de hoje só, depois a gente revoga ela quando acabar o programa. Então deixa seu like, compartilha, ativa o sininho, né? Também você que está assistindo pelo canal, né, da nossa paróquia Santo Antônio dos Pimentas, e você que está assistindo pelo Facebook, Deus te abençoe. Compartilhe também para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Dom Camilo, então vamos direto ao assunto também, né? Quem é São Bento e quem foi São Bento na história? Quem é porque ele está vivo, ele está intercedendo por nós no reino do céu. Mas quem foi São Bento na sua passagem na história da Igreja e da humanidade? Antes de mais nada, convém termos em mente que a santidade brilha na vida de todos aqueles e aquelas que verdadeiramente buscam a Deus. São Bento é um santo que está ali no fim da antiguidade, início da Idade Média. Provavelmente, ele nasceu em 480 e veio a falecer em 540. Então, nós temos aí 15 séculos. Porém, isso não é razão de acharmos que ele seja algo velho, ultrapassado, muito pelo contrário, porque ele é extremamente atual. Século V, VI, né? Exatamente. E por que ele é atual? Porque ele é um homem de Deus. Foi um homem de Deus. Foi um homem que, desde a sua infância, teve toda uma vida orientada para Deus. Dom, eu vou dar um de Faustão aqui, vou te interromper. Claro. Coloque um hashtag aí para mim, por favor. Escreve o hashtag atualidade do homem é ser homem de Deus. Coloque aí. Que frase bonita agora que eu aprendi, né? Que frase bonita, né? O que torna o homem atual não é atualidade, mas é ser de Deus. De fato, porque Deus é atemporal. Por isso que o ensinamento de São Bento é extremamente atual. Porque se pegarmos a Santa Regra, veremos que é um texto inteiramente tecido a partir da palavra de Deus e da experiência de vida daqueles que se decidiram a viver em amizade com Deus. No caso, os santos padres da Igreja, como, por exemplo, Santo Agostinho, São Basílio e o testemunho dos monges antigos. Legal. E quem foi São Bento? Então, como te falei, Padre Bruno, São Bento está ali no início da Idade Média e São Bento ele é de origem italiana. O que nós sabemos a seu respeito devemos a outro grande santo que talvez seja pouco conhecido aqui no Brasil, São Gregório Magno, que por sinal é o primeiro Papa monge. Interessante dizer isso. É o primeiro Papa monge. E São Gregório Magno também é considerado, também é um santo padre da Igreja. Muito bem. Então, segundo São Gregório Magno, São Bento era de família abastada, foi estudar em Roma, provavelmente estudou direito. E por que digo provavelmente? A partir da estrutura da Santa Regra, da forma equânime com que ele escreve o texto, com que ele legisla, então tudo indica que ele estudou uma superficialidade no viver, uma série de ações que não o agradavam de forma alguma. Então ele se decide a partir de Roma e fazer uma experiência de viver exclusivamente para Deus.
faz primeiro uma experiência como eremita e depois como cenobita. Eremita, a experiência da solidão, e depois com cenobita, a experiência de viver em comunidade. E a partir daí, ele forma em torno de si um grupo de discípulos que, cativados pelo seu testemunho de vida, querem seguir seus ensinamentos, querem abraçar a forma de vida que São Bento estabeleceu. E com isso nasce a família beneditina. E que alcançou talvez a Europa inteira, né, se nós podemos dizer. Exatamente. São Bento, chamado de Núrcia, porque ele é originário de Norcia, na Itália, e dali ele faz a sua experiência em Roma, Éfide, Subiaco, por fim, Monte Cassino, onde até hoje existe o famoso mosteiro de Monte Cassino, onde ele está, onde repousa o seu corpo, junto com o de sua irmã Santa Escolástica. É interessante, Dom Camilo, porque São Bento se deparou, então, provavelmente com uma Roma decaída, né? Certamente Roma, no século V, VI, já tinha uma forte influência também cristã, de alguma maneira, mas que ele provavelmente encontrou uma igreja também já corrompida aos moldes, né, do paganismo, ou talvez do relativismo próprio daquela época de Roma. E ele, ao invés de bater de frente, então, de fato, com aquela história, ele resolveu buscar a Deus e recomeçar um novo caminho, né? Ele não foi um violento na reforma, mas ele reformou com a própria vida. Ele foi um homem de paz, né? E veja só, caro Padre Bruno e amigos e amigas que nos acompanham em suas casas, é necessário vermos o contexto em que São Bento viveu. Estamos com a invasão de novos povos, os chamados povos bárbaros, bárbaros porque viviam fora das fronteiras do Império Romano, portanto, possuidores de outra língua, outros costumes, outras leis, outras formas de vida. Nós temos também a decadência, né, dos costumes próprios da urbe, e nós temos a queda do Império Romano, que significa a fragilização da unidade política. Diante desse contexto, São Bento decide, à luz de Deus, evidentemente, apresentar uma alternativa de vida. Tendo lucidez da realidade que o cerca, ele não se revolta. Ele não se entrega à lamentação, ao pessimismo, mas faz uma experiência profunda de fé. Em momentos de dificuldade, é muito natural a gente ir ou para um lado ou para o outro. São Bento nos ensina a fazermos o seguinte movimento. Não apenas ele, mas como todos os místicos. O seguinte movimento. Nem para um lado, nem para o outro, mas para dentro e para cima. É a partir desse mergulho dentro de nós mesmos que nós fazemos a experiência de Deus. Esse Deus que nos eleva e com isso temos nossa vida iluminada, transformada, revigorada. E desse modo podemos ser, sem sombra de dúvida, luz na escuridão, paz em meio às tormentas, não é? Fortaleza em meio a tudo as fragilidades. Então, fazendo um paralelo com o nosso tempo, São Bento ele é extremamente atual. Sem sombra de dúvida. Se a gente pegar aí a perda de unidade social do Brasil, do mundo, né? Tanto se falou do globalismo, tanto se falou
desejo, né, o sonho da ONU de fazer com que tudo fique unido, mas tudo está cada vez mais desunido, um caos, novas culturas pululando por aí, os próprios cristãos tendo contato com outras, né, estruturas e querendo bater de frente, mas talvez a opção beneditina, então seria a opção de São Bento, né, seria uma opção extremamente favorável ao nosso tempo, ao invés de batermos de frente para um lado ou de outro, mas fazermos essa interiorização, optar pelo caminho interior para ir até Deus. Ou seja, eu não quero mudar a estrutura, eu primeiro mudo eu para depois mudar o meu entorno. Né? O Tom Shin diz isso, né? Sim. Salve as almas, que as almas salvarão o mundo. Né? Uhum. Tanto isso é verdade, esse movimento para dentro e para cima, que São Gregório Magno nos fala que São Bento habitou consigo mesmo. Importante isso. Não é? Habitar consigo mesmo. Vivemos numa época de muita dispersão, de muita exterioridade. E com São Bento nós aprendemos a cultivar a vida interior. Vida interior que de modo algum, convém aqui deixar bem claro, significa intimismo. Vida interior é uma vida de busca de Deus. Importante isso. Né? Não é pacifismo. Não é nada disso. É bem é uma ativo busca. até. É tanto que São Bento diz, né? Se buscas verdadeiramente a Deus. Esse é o critério para entrar no mosteiro. Para São Bento não importa qual a origem, qual o grau de instrução, qual a classe social daquele que quer abraçar a vida monástica. Para ele, isso pouco importa. Você pode ter sido a pessoa mais criminosa, mais vil da face da terra. Isso não importa. Importa é se buscas verdadeiramente a Deus. E se buscas verdadeiramente a Deus, entre na escola do serviço do Senhor. Então, para São Bento, o mosteiro não é um castelo, não é inexpugnável, não é um jardim fechado, não é o deserto. O mosteiro é a escola do serviço do Senhor. E o que é escola? É o lugar onde aprendemos. Exato. Escola, no sentido mais grego que há, que São Bento herda, claro, a tradição, o legado greco-romano. Escola é grupo de aprendizes. Então, o mosteiro é o local onde vamos juntos, em comunidade, aprendermos como servir ao Senhor. Então, séculos depois, São Bernardo dirá que o mosteiro é a escola da caridade. Belíssimo. Né? E o que é a caridade? É a mais alta forma de amor. Então, a vida monástica não é para homens santos, é para homens e mulheres que buscam a santidade. E a santidade não é um ideal de perfeição moral. A santidade é docilidade ao Espírito Santo, é pertença a Deus, esse Deus que não é apenas santo, mas é santíssimo, porque Ele é a própria santidade. Exatamente. Então, assim como um homem se aproxima da luz e se ilumina, assim como ele se aproxima de uma fonte de calor e se aquece, o homem, ao se aproximar de Deus, que é santo, o homem é santificado. Perfeito. Perfeito. É o que eu falava hoje no atendimento de uma confissão, Dom, que um menino, né, muito bonzinho, inclusive, né? Mas você vê que às vezes a falta de instrução ou até mesmo as más influências, às vezes, de internet, do que se assiste, leva ele a uma consciência errada. Ele falava: padre, eu caminhei muito bem na minha vida de oração até determinado momento. Aí eu pequei. E agora eu não consigo rezar. E eu explicava para ele, eu falei: porque você está esperando ficar limpo para falar com Deus. E Deus não tem nojo de você, meu filho. Deus entrou na sujeira do nosso mundo. Então, assim, fale com Ele do jeito que está. Né? Não espere falar com Deus para depois... não espere se confessar para depois falar com Deus. Porque não adianta. Fale com Deus antes. Depois procure a confissão. Né? Mas se arrependa, né? Se arrependa antes. Né? Então, é essa experiência que o senhor está compartilhando com a gente. O senhor me faz lembrar
do que nos ensina São Bento na Santa Regra, no capítulo 4, dedicado à prática das boas obras. E São Bento elenca ali mais de 70 boas obras a serem praticadas. A última de todas elas é: jamais se desespere da misericórdia de Deus. Gente do céu. Eu não sei o que vocês aí de casa está acontecendo aí com vocês, mas eu estou sentindo que aquela passagem dos discípulos de Emaús está acontecendo aqui, né? Não arde o seu coração quando vocês escutam ele falar, quando vocês ouviam Jesus falar, será que não ardia o coração? Eles perguntavam. Meu coração está ardendo aqui de muita alegria conforme você vai dizendo, porque é profundo isso, Dom. O escutar e jamais se desespere da misericórdia. Jamais se desespere da misericórdia de Deus, ou seja... Século V, VI, né? Início da Idade Média, Idade das Trevas. Olha que não tem nada de trevas, né? Olha o que ele já falava. Porque quem fala que a Idade Média é a Idade das Trevas são os iluministas. E quem são os iluministas? São aqueles que fazem uma propaganda negativa de toda a Idade Média. De toda a igreja, né? Não Por causa da igreja, né? Então, mas hoje a gente sabe que a Idade Média não teve nada de Idade das Trevas, porque, por exemplo, na Idade Média surgiram as universidades. Se hoje temos universidades, devemos aos medievais. Essa manga tem fiapo, faz questão de chupar ela. E tantas outras coisas que os medievais nos legaram, né? Se formos... Um método científico de pesquisa, né? Tudo isso foi desenvolvido dentro dos mosteiros, né? Então vamos entrar nisso? Qual a importância, então, dos mosteiros, das comunidades? Né? Vamos pegar aqui os mosteiros de Cluny, por exemplo, que foi o grande boom, né, do crescimento dos mosteiros a partir da regra de São Bento. Exato. Então, né? Vamos entrar nesse tema. Qual a grande importância da regra de São Bento? Como ela construiu, de alguma forma, a Europa, né? Que São Bento é o padroeiro da Europa, né? Isso. E como isso influenciou até hoje a nossa vida, Dom? Veja só, Cluny... Cluny. Cluny. Eu falo Cluny porque é o jeito que eu li. Não tem problema, não tem problema. Cluny surge depois de São Bento. Cluny é fundada em 910. Bem depois. Em 910. Né? E é fundada na França, na região da Borgonha. Então, o Cluny surge num momento também muito difícil e delicado da história da Igreja e da Europa. Então, ali, o mosteiro de Cluny se torna, aos poucos, um grande centro de irradiação, de espiritualidade e de cultura. Não é sem razão que, nos seus 200 primeiros anos, nós temos praticamente todos os abades santos. Né? Os santos abades de Cluny, que nós temos até a festa, né? Nos 200 primeiros anos. Né? Então, nós temos ali Santo Odilo, São Hugo, São Majolo, enfim, que eram homens profundamente, né, espirituais, profundamente eruditos, homens possuidores de uma grande sabedoria. Não uma sabedoria livresca, mas uma sabedoria de vida, como São Bento. Né? Então, Cluny foi um baluarte durante séculos na liturgia, o esplendor da liturgia, não é? E um exemplo contundente de uma vida organizada a partir da fé. Uma vida virtuosa. Não é? Centro de virtude. Exato, porque o mosteiro era uma verdadeira cidadela. Era um mosteiro muito numeroso, não é? Teve épocas ali em Cluny que a comunidade chegou a mais de 1000 monges, e monges que estruturavam sua vida na oração e no trabalho. Então, uma vida pautada nessa disciplina, oração e trabalho. E claro que ali os monges desenvolveram toda uma cultura, né, cristã que até hoje deixam marcas. Né? Por exemplo,
Cluny, os monges de Cluny foram muito zelosos quanto à liturgia, o esplendor da liturgia. E a liturgia não é um ritualismo de modo algum, mas uma celebração da fé, um serviço prestado de culto pelo povo de Deus ao seu Deus. É o momento do encontro ali com Exato. a festa diante de Deus. Exato, exato. Né? Chegando a momentos em que o mosteiro de Cluny teve o louvor perene, porque a sua comunidade era tão numerosa que não cabia na igreja. Então, eram divididos em turnos. E olha como Deus, na história, também vai reorganizando, né, o seu povo. Né? Exato. Quando você diz assim, um louvor perene, né? Se a gente parar para observar, né, as dicas de espiritualidade que nós escutamos, né, por exemplo, dos santos, né, do século 17, 18, eles sempre apelavam para a adoração perpétua. E certamente deve ter puxado ali de tradição, ali, de um encontro ali, né, junto com esse intercalar dos monges que tinham que rezar o tempo todo. Né? Então isso gerou uma tradição de estar o tempo todo em adoração. Veja, para nós monges, a oração é um valor. E oração não é bater cartão. Oração é escuta, é encontro, é elevação, é transformação. É o colocar-se na presença de Deus, tendo a certeza de que não é Deus que precisa de nós, somos nós que precisamos dele para sermos pessoas cada vez melhores, para orientarmos nossa vida para a luz, para o bem, para o belo, que é Deus. Assim sendo, é próprio da tradição monástica aquilo que o apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Ele não diz orai muito. Orai sem cessar. É orai sem cessar, orai sempre. Não é orai muito, é orai sempre. E seguindo essa exortação do apóstolo, os monges rezam de dia e de noite. A vocação beneditina não é tanto uma vocação de intercessão. Não é, por exemplo, na Santa Regra, São Bento não diz que a finalidade de um mosteiro é interceder pelo mundo, rezar pelos missionários, rezar pela conversão dos pecadores. Não. Qual é a finalidade de um mosteiro? É ser um testemunho do absoluto de Deus. Profundo. Não é? Qual a finalidade de um mosteiro? É ser uma casa onde em tudo Deus é glorificado. E por aí, isso o princípio de ordem. E por aí isso a as gente, regras e aí a gente recorda o que Santo Irineu de Leão nos diz, nos ensina. A glória de Deus é a vida do homem, e a vida do homem é a visão de Deus. A contemplação beatífica. Não é? Então, a oração perpassa toda a nossa vida. E incline a oração litúrgica, por excelência. A espiritualidade beneditina não é uma espiritualidade devocional. A espiritualidade beneditina, ela é pautada em 3 pilares: a Sagrada Escritura, os padres da Igreja e a liturgia. São esses os 3 pilares da espiritualidade beneditina. Então, o monge, a partir de sua vida de intimidade com a Palavra de Deus, a Léxio Divina, ele, a partir dali, celebra o mistério da fé na liturgia. Levando sempre em consideração que o Cristo revelou
Os apóstolos anunciaram, os padres interpretaram e a igreja guarda. Repete para mim. Repete isso de novo, né? O Cristo anunciou. Fala só de novo, porque cada nota isso aí, porque eu vou postar no Facebook depois, viu? Nota, porque eu gostei muito disso. Porque estruturas assim ajudam a gente, inclusive, a estudar a palavra de Deus. Né? Sem dúvida. Uma estrutura dessa. Quando você fala uma coisa dessa, minha cabeça já vai começando a organizar, de deixar isso desenhadinho na tela do computador, porque quando for estudar, usar para essa estrutura. O Cristo anunciou. O Cristo revelou, os apóstolos anunciaram, os padres interpretaram e a igreja guardou. Perfeito. Guarda, né? Que profundo isso. Guarda e compartilha com o mundo, porque a igreja não vive para si mesma. Podemos dizer, a igreja guardou e celebrou. Né? A igreja celebrou essa revelação. Exatamente. O monge seria a pessoa mais infeliz do mundo se ele vivesse para si mesmo. O monge não é um misantropo. Então tá. Então assim, entrar para um mosteiro não é fuga mundi. Não é fuga do mundo, então. Entendamos bem o que seja a fuga do mundo, porque isso causa bastante confusão. Eu imagino. Por isso que eu perguntei. Eu lembro nos tempos de faculdade, como eram briguentas essas falas, né? Vejam só, o mundo manifesta a maravilha da criação de Deus. A criação, não é? Em toda a criação há aquilo que São Boaventura tão bem nos ensina, não é? O vestígio de Deus. Porque a criação, não é, tem sua origem em Deus. Testemunha, não é, a grandeza de Deus. Não é desse mundo que estamos a falar. Estamos a falar da sociedade criada pelos homens. Essa sociedade, com tais e tais formas, com tais e tais estruturas, que apresenta tais e tais valores, o monge, ele rompe com isso. Perfeito. E abraça uma forma de vida radicada no Evangelho. Legal. A vida monástica é uma vida evangélica. Então, isso tem que ficar muito claro, porque senão a gente cai num equívoco achando que o monge é um alienado, o monge é alguém que deu as costas ao mundo. Não. Abandonou tudo, desistiu, foi fugir para lá. Não, porque veja, trabalhar é uma coisa maravilhosa, namorar é uma coisa maravilhosa, ter sua independência financeira é uma coisa maravilhosa. Só que o coração do monge busca mais. Fomos feitos para o infinito, então buscamos cada vez mais o infinito. Busca mais. E o seu coração só pode ser preenchido por Deus. Santo Agostinho. Não é? Só pode ser preenchido por Deus. Não que os outros que não entraram no mosteiro não tenham a mesma experiência. Tem a mesma experiência, mas são chamados diferentes. Chamados diferentes, não é? Então, eu costumo dizer que alguém que queira entrar no mosteiro, eu costumo dizer o seguinte: você não está entrando no mosteiro porque você não dá para ser pai, você não dá para se casar, você não dá para namorar, você não dá para trabalhar. Não, você dá para fazer tudo isso e mais um pouco. Mas você entra no mosteiro movido pelo desejo de Deus. Perfeito. É como ser padre. Ser padre não é dizer não ao casamento, mas dizer sim ao celibato. Dizer sim à ordem. Porque veja, a nossa vocação é uma vocação fecunda. O senhor, como padre, tem a paternidade espiritual. Com certeza. São bem chamado de pai. Não é? Não tem filhos biológicos, mas tem filhos de uma outra ordem, uma ordem espiritual. Aqueles e aquelas que foram confiados aos teus cuidados.
Muito belo. Não é? Então, isso não pode ser de modo algum esquecido por nós. Então, voltando, o monge não é um misantropo. Pelo contrário, o monge é um filantropo. É um amigo da humanidade. O verdadeiro sentido de filantropia. Porque é missão do monge rezar por toda a humanidade. Colocar cada homem e cada mulher na presença de Deus. Toda vez que vamos ao coro, que salmodiamos, que celebramos as horas, que celebramos a missa, enfim, não é apenas o Camilo, é a igreja, é toda a igreja e toda a humanidade que se apresenta ali numa pessoa pobre, frágil, pecadora como eu, que se apresenta ao Senhor de todas as coisas. Muito belo. Não é? E é em Deus que nós encontramos o sentido último de nossa vida. O fim último do homem. Talvez as pessoas estejam totalmente perdidas hoje, porque não falamos mais do fim último, né? As pessoas são jogadas, estão aí, e se esquece que existe um fim, uma finalidade para a nossa existência. Olha, eu percebo o seguinte, se me permite, muitas pessoas hoje se queixam que não tem um sentido para a vida. Minha vida não tem sentido. Ai, que vazio. E se esquecem o seguinte, que sentido é caminho. E se é caminho, tem origem e destino. Né? Um ponto de partida e um ponto de chegada. Frei Clodovis Boff fala isso no livro dele, O Livro do Sentido. O Livro do Sentido, né? Pois é. Isso está na vida monástica, está no cristianismo, está na Bíblia, né? O ponto de partida começa a partir de nossa experiência de fé com Cristo, de nossa experiência pessoal com a pessoa de Cristo. E o ponto de chegada é o Pai. Portanto, caminhamos em direção ao Pai, tendo como companheiro o Cristo. E como força motriz o Espírito Santo. Portanto, não estamos sozinhos. E o que é o companheiro? É aquele que come do mesmo pão. Então, se eu passo por dificuldades em minha vida, o Senhor não está longe, o Senhor não é alheio. Ele sofre comigo, Ele chora comigo. Ele é o companheiro que come o pão da alegria ou o pão das lágrimas. Então, é nosso companheiro e caminha conosco em direção ao Pai. Que interessante. Eu pregava isso semana passada, né? Eu dizia, você que está reclamando, que não sabe onde Deus estava quando você perdeu teu pai, quando você perdeu tua mãe, eu te respondo, Deus estava chorando com você. Exato. Deus estava lamentando com você, estava do seu lado lá. É tanto isso é verdade, que no episódio dos 3 jovens lançados na fornalha ardente, ele foi junto para a fornalha. O rei Nabucodonosor viu um quarto. E quem era esse quarto? Era o próprio Deus. Então Deus entra na fornalha. Com a gente. Né? Você que é carismático aí, que fala da fornalha, olha o que significa fornalha, né? Estar com Deus o tempo todo e saber que Deus está com você o tempo todo. Que coisa bonita. É essa união, né? Essa união com aquele que conhece a nós melhor do que nós a nós mesmos, com aquele que primeiro nos amou, com aquele que tem a chave de compreensão de nossa vida. Né? Muito belo. Dom Camilo, ora et labora. Uhum. O que significa isso?
oração e trabalho. Essa frase não é bem de São Bento, porém, o modo como São Bento estrutura a vida monástica é pautada na oração e no trabalho. O monge não vive só de oração, o monge não é aquele que vive apenas do trabalho, mas da oração e do trabalho. São Bento diz: sereis verdadeiros monges se viverdes do trabalho de vossas mãos. Muito bem. Não um trabalho que escraviza, mas sim um trabalho que dignifica. Um trabalho que nos faz partícipes na obra de Deus, que é o grande trabalhador. Meu pai também trabalha, eu trabalho e meu pai também trabalha, diz o Cristo. Né? Então, se Deus trabalha, desculpe-me, ou o monge também trabalha, vive do trabalho de suas próprias mãos. Dom Camilo, me corrige se eu estiver errado, mas então me parece que o alicerce, então, da vida do monge, principalmente aquele da espiritualidade beneditina, poderia se resumir, me corrija se eu estiver errado, numa frase de São Bento que está na regra, que diz: a nada antepor o amor a Cristo, né? A nada dá mais valor, a nada preferido que a Cristo. Me explica essa frase então dele, que parece que ele fecha a regra de São Bento com ela, né? Então, é bonito isso, né? Nada antepor ao amor de Cristo significa viver para Cristo. Não procurar nossa própria vontade, não procurar a satisfação de nossos próprios desejos, mas buscar tão somente a Cristo. Porque Ele é a verdade que nos liberta. O caminho é a verdade. Não é? Então, nada antepor ao amor de Cristo significa viver na liberdade. Legal. Vamos falar um tema polêmico aí, Dom? Claro. O tema polêmico é o seguinte: a gente vê bastante pessoas rezando a famosa oração de São Bento. Vamos tocar nesse assunto bem delicadinho. Eu esperava mesmo. Eu esperava mesmo nós falarmos disso, porque é uma oração muito bela, uma oração aprovada pela igreja, uma oração que inclusive é incentivada pela igreja que se reze, porque é uma oração muito bela, uma oração verdadeiramente cristã. Mas que muitas pessoas acreditam que de fato foi São Bento que escreveu ela. Explica pra gente essa história. É de São Bento, não é de São Bento, é atribuído de São Bento, mas é beneditina, como que é? Ela é atribuída a São Bento, sim, mas São Bento não deixou nenhuma oração. A mesma coisa a medalha. A medalha de São Bento é bem depois, ele não deixou nenhuma medalha. Isso não quer dizer que agora vamos jogar as medalhas fora, que não servem para nada, fui enganado. Não, é atribuída a São Bento, mas não há nenhum registro histórico que nos comprove que foi São Bento que cunhou uma medalha ou que fez a tão famosa oração, a cruz sagrada seja minha luz, etc. Por quê? Porque o que nós sabemos é que São Bento, ele rezava a palavra de Deus, que foi a forma de oração dos primeiros 1000 anos da igreja, é a chamada Léxio Divina, que agora, felizmente, não é, após o Concílio Vaticano II, nós estamos retomando uma prática que ficou muito restrita aos mosteiros. E essa riqueza pertence a todo o povo de Deus. Para quem não sabe, a Léxio Divina, ela é chamada também, aqui no Brasil, muitas vezes de leitura orante da Bíblia. Leitura orante da Sagrada Escritura, exatamente. Então, a Léxio Divina é uma leitura amorosa, atenta, lenta da Palavra de Deus. A Léxio é composta de 3 momentos: a leitura, a meditação e a oração. A leitura é o alimento, a meditação é a degustação e a oração é a elevação do coração. Na leitura
Deus me fala, na oração eu falo a Deus. Muito bem. Portanto, é um diálogo. Então, essa foi a forma de rezar de São Bento. Isso é engraçado que essa foi a forma que educou muitas pessoas, até nos estudos, né? No caminho. Você pega aí Hugo de São Vítor, quando ele vai ensinar, né, o seu didascálico, né, seu livro sobre o modo de ler e de estudar, ele parte do princípio da Lexio Divina. Ele aplicava a Lexio Divina não somente na leitura da Sagrada Escritura, mas em tudo que ele faria para poder estudar, né? Tanto é que isso deu, depois, né, a própria escola vienense, depois daria a São Tomás de Aquino um método para ele ser quem ele foi, né? Então era engraçado como o princípio de ordem vai nos dando, então, os seus frutos e a sua beleza, né? O Bruno, parece que tem um tal de Bruno, como que é o nome dele? Bruno Barbosa, ele pergunta aqui: qual o significado das siglas da medalha de São Bento? Os significados é a própria oração de São Bento, né? Para quem não sabe, né? Você pega aqui a cruz, aqui, direto no centro dela, vai estar ali, ó, CSSML, Cruz Sacra Sit Mihi Lux. Depois no meio, Non Draco Sit Mihi Dux. Depois você vai aqui para a nossa esquerda aqui, está escrito Vade retro Satana quam suades mihi vana. Depois sunt malio quelibas ipsi venena bibas. Ou seja, a própria oração de São Bento, de alguma maneira, está em todas as siglas, né? A inicial de cada palavra está aqui, e depois ele termina com Pax, né? Dizendo, saudando com a paz de Cristo, né? Então essa agora, por falar em paz, convém termos em mente o seguinte, que a paz não é um intervalo entre duas guerras. Paz não é ausência de conflitos. A paz é o fruto da justiça. Perfeito. Não é? Olha só que profundo isso. Por isso que cristão não é pacifista. Por isso que cristão tem um lado, né? E o lado cristão é a justiça. A justiça. E porque é uma ingenuidade tremenda querermos uma vida sem dificuldades. Ninguém encontra paz sem dificuldades, fugindo das coisas, né? Sem adversidades, sem problemas. Perfeito. Isso é inerente à nossa existência. Poxa, isso é inerente à nossa condição humana. Porque a vida não é moleza, vida é peleja. E o cristão é aquele que vai pelejar pelo reino de Deus. Perfeito. Por isso que o cristão não pode ficar de braços cruzados. Por isso que o cristão não pode ser omisso. O cristão, ele vai trabalhar, olha aqui, o labora, ele vai trabalhar. Veja, na época de São Bento foi uma época de muita instabilidade, de muita crise, foi um momento de muita obscuridade. E o que São Bento e os seus monges fizeram? Alimentaram a esperança, ao invés do pessimismo ou do otimismo. E é bom lembrar que a vida de São Bento não foi 1001 maravilhas, né? De modo algum. Viver como eremita, viver em comunidade, né? Viver o início da sua vida como monge não foi uma vida muito fácil, né? Parece que até tentaram matar São Bento. Que história é essa? Exatamente. São Bento fez uma experiência do fracasso. Quando ele, enquanto morava em Subiaco, foi chamado a ser abade em Vicovaro. Os monges de Vicovaro chamaram-no. Ele de início não quis, mas terminou aceitando. E o que aconteceu em Vicovaro? Os monges não aceitavam a forma de vida de São Bento. Mas me parece que ele tinha avisado que não daria muito certo, né? Mas eles insistiram. É aquela velha história, olha, não vai dar certo não, né? Mas insistir, vamos ver onde vai dar. Mas eles insistiram. E o que é que houve? São Bento não negociava certas coisas. Como homem de Deus, a virtude não se negocia. Importante isso. A virtude não se negocia. Então, o que é que os monges tramaram? A morte do seu abade. Custava pedir para ele se retirar? Não é? Tramaram a morte de seu abade e puseram veneno na bebida de São Bento. E
à mesa, São Bento chega, né, a hora da refeição, faz o sinal da cruz e diz-nos São Gregório que naquele momento o copo, a taça, como queira, se parte, se quebra. E São Bento vê ali o sinal de que a sua missão está cumprida naquela comunidade. Ele não discute, ele não se revolta, ele não se ressente. Ele sai. De virtude, né? Ele sai. A sua missão está cumprida. E veja, ele faz o sinal da cruz. O que é a cruz? É o símbolo do amor. Talvez seja por isso que atribuí, então, essa oração da cruz sagrada a São Bento. A cruz é o símbolo do amor. E como nos diz Cântico dos Cânticos, o amor é mais forte que a morte. Então, por isso que ao fazer o sinal da cruz sobre aquele copo envenenado, com aquela bebida envenenada, se parte. O amor vence a morte. Então veja, olha como essa história nos leva, por exemplo, à tradição, né? Vai colocar aqui essa imagem da medalha de São Bento, né? Por quê? Porque de fato São Bento, então, como nós entendemos aqui, não criou, né, a oração de São Bento, nem criou a medalha. Mas pelo modo de vida dele, inspirou as pessoas na vida dele a desenvolver um modo de rezar baseado na sua história. Olha como a santidade, como a tradição é mais do que histórias. Tradição é a vida da graça que vai desenvolvendo modos de vida na história da igreja. Olha, a vida de São Bento, como a de todos os santos, obedece um progresso espiritual. Perfeito isso. É um progresso espiritual, é um caminho de santidade. Santa Teresa d'Ávila fala sobre isso nas moradas, né? É um caminho de santidade. E esse caminho, ele tem muitos desafios. Não é um caminho feito de sombra e água fresca, né? Mas é uma aventura pela busca de Deus. E nessa aventura há muitos perigos, há muitos momentos difíceis. São Bento, ele sofreu atentado de vida, não foi só essa vez, só em outras vezes tentaram envenená-lo. Por isso essa oração atribuída, ou seja, não seja o dragão, não seja a morte, meu guia, o inimigo, mas a luz de Se Cristo. me permite, por favor, eu vou ler aqui para vocês um episódio da vida de São Bento que ilustra bem isso que eu acabo de dizer. Gente, compartilha para que mais pessoas sejam inspiradas por essa luz de São Bento. Como ele está brilhando aqui hoje, Ave Maria. Esse episódio faz parte do livro Vida e Milagres de São Bento, que, como lhes falei, é uma hagiografia escrita por São Gregório Magno, né? A primeira fonte hagiográfica a respeito de São Bento é essa aqui, o livro segundo dos diálogos, que depois a gente pode conversar um pouco mais sobre ele. Com certeza. Muito bem. No capítulo 8º diz o seguinte, é curto, espero não cansá-los. Pode ficar em paz. Aquela região já estava em grande parte abrasada pelo amor de Jesus Cristo, Deus nosso Senhor, e muitos cristãos tinham abandonado a vida do mundo para ali submeter o orgulho do coração sob o suave jugo do Redentor. E isso aconteceu graças ao exemplo de vida de São Bento. Como é costume dos maus invejar aos outros o bem da virtude que eles mesmos não procuram praticar, eis que o padre de uma igreja próxima, chamada Florêncio, avô do subdiácono Florêncio, incitado pela maldade do antigo inimigo, começou a ter inveja do santo homem Bento. Não foi um homem qualquer, né? Foi um padre. Ou um padre. Começou a ter inveja de São Bento. Né? E pôs-se a denegrir sua vida de monge e impedir quantos podia de irem visitá-lo. Porque as pessoas iam lá
à procura de São Bento, porque ele era um homem de Deus, pedir sua oração, pedir um conselho, pedir uma ajuda, né? Porque reconheciam nele um homem de Deus. Vendo, no entanto, que não conseguia opor-se aos progressos de Bento, que crescia a fama de sua santidade e que muitos, pelo simples ouvir dizer dessa fama, se sentiam continuamente chamados a uma vida melhor, A fama da santidade. a fama da santidade, não, a vida melhor, não é? Florencio, mais uma vez, abraçado pela inveja, ia se tornando cada vez pior, pois queria para si os louvores que Bento recebia pela vida que levava. Mas não queria viver uma vida digna desses louvores. Ele queria o bônus, mas não queria o ônus. Bem atual, né? Eu quero ser igual de Cristo, mas não quero viver o Não cristianismo. quero viver como ele vive, né? A tal ponto ficou obcecado pelas trevas da inveja, fala São Gregório, que chegou a enviar de presente ao servo de Deus um pão envenenado, como se fosse pão bento. Vejam, um pão envenenado como se fosse um pão bento. São Bento o recebeu agradecido, mas não lhe ficou oculta a peste que no pão se ocultava. São Bento agradece aquele presente grego. Aquele cavalo, né, de Troia. Podia dizer, não quero isso, né? Não, São Bento agradece, porque ele tem nobreza de coração. E ele sabe o seguinte, que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. E também e os maus são importantes em nossa vida. Por quê? Porque com eles a gente aprende ao que jamais devemos fazer ou reproduzir. Como disse Santo Agostinho, Deus não permitiria que o mal acontecesse na nossa vida se dele não pudesse tirar algum bem. Né? Então aquelas pessoas que querem nos prejudicar, elas são importantes. Aquelas pessoas que falam mal de nós, que sentem inveja de nosso trabalho, de nossa vida, que querem, que nos caluniam. Nós aprendemos com essas pessoas. Elas nos fazem crescer, porque aprendemos com elas jamais agir dessa forma. Perfeito. Bom, e aí... Gostou? Tá gostando disso? Por favor, continue comentando e compartilhe aí para mais pessoas saberem essa sabedoria aí. Ora, acontecia, e aí vem a parte que eu quero chegar. Ora, acontecia que a hora da refeição costumava vir da floresta próxima um corvo. Por isso que na imagem de São Bento tem aquele pássaro, né? O corvo. Eu sempre me perguntei sobre isso. Que recebia o pão das mãos de Bento. São Bento dava na hora da refeição pão para o corvo. Quando, segundo o costume, o corvo chegou, o homem de Deus, São Bento, atirou-lhe o pão envenenado, enviado pelo padre. O pão que o diabo amassou. E deu-lhe esta ordem: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, toma este pão e atira-o num lugar tal que não possa ser achado por ninguém. São Bento não disse ao corvo, vai e leva esse pão de volta para o Florencio, ou vai, pega esse pão e dá para algum dos parentes de Florencio. Não. São Bento nos ensina, aquilo que eu não quero para mim, eu não desejo para ninguém. Então vai e joga esse pão num lugar que não possa ser achado por ninguém. O corvo, então, de bico e asas abertos, começou a esvoaçar e crocitar em redor do pão, como se dissesse claramente que queria obedecer, mas não podia. No entanto, o homem de Deus ordenava repetidas vezes, leva sem medo, vai jogá-lo onde não possa ser encontrado. Então rejeite o mal, não tenha medo, não tenha medo, rejeite o mal e se desfaça do mal. O mal não vai te atingir. Porque nossa vida está nas mãos de Deus.
Finalmente, depois de hesitar por muito tempo, o corvo tomou o pão no bico e, levando-o, partiu. Ao cabo de 3 horas, voltou sem o pão que jogara fora e recebeu das mãos do homem de Deus sua ração costumeira. Ou seja, o corvo não se envenenou, né? Porque ele pegou o pão e corria o risco de se envenenar. Mas por ele ter obedecido São Bento, ele não se envenenou. Ou seja, quando a gente obedece à voz de Deus, a gente não se envenena. Agora, que interessante isso, Dom Camilo, porque mais do que acreditar que o corvo tenha obedecido bem, porque é fácil de acreditar, temos fundamento na palavra, mas é pegar o sentido espiritual que isso nos Sem traz. dúvida, porque aqui é uma hagiografia. Veja, não é uma biografia, é uma hagiografia, ou seja, uma literatura de edificação. Exato, uma literatura espiritual. Exatamente. Não é um boletim de ocorrência. Não é um historiador que estava acompanhando ele. Aqui a finalidade desse escrito é nos elevar espiritualmente. É como assim, É transmitir um ensinamento. Como para vocês entenderem que estão nos assistindo, não é a mesma coisa, mas é como a Sagrada Escritura, que não quer só contar um relato histórico, mas quer contar como Deus agiu na história. Exato. E por isso que é atemporal, por isso que esse texto aqui tem 1500 anos, ele é atual. Né? Ainda que tenhamos passagens bíblicas que digam: se crerem em mim, farão obras maiores do que as minhas. Né? Se crerem em mim, vocês mandarão essa plantinha sair daqui e ser plantada em outro lugar. E a gente pega na vida dos santos. Você pega São Francisco de Assis, quando acalma. Aliás, é São Francisco quando acalma o lobo. Você pega Santo Antônio, quando faz o burrinho se curvar diante da Eucaristia. São Bento, que faz o corvo levar, né, o pão que o diabo amassou para outro lugar. É. Você pega São José de Anchieta, que faz a natureza parar porque já estava de saco cheio. Essa história é muito legal, São José de Anchieta, né? Ele, toda vez que entrava num barco, dava tempestade na costa. Teve um dia que ele se irritou tanto que ele falou: o diabo quer me derrubar de qualquer maneira. Ele pegou a imagem de Nossa Senhora, foi para o meio do barco e deu a ordem para a natureza: cala-te, em nome de Jesus e de Nossa Senhora. E parou, né? Abrandou, né, as tempestades do Brasil, né? Naquele momento ali que estava no barco. Então, para dizer, os santos têm autoridade de Deus na sua vida, e não é uma autoridade de um autoritarista, né? Mas a autoridade do amor, de alguém que está em comunhão com toda a natureza e sabe como ela funciona. Exatamente, exatamente. Muito bem, continuando, já estou acabando. Vendo o venerável pai que o coração daquele sacerdote se inflamava de ódio a ponto de querer matá-lo, sofria mais pelo padre que por si mesmo. Então, São Bento tinha compaixão pelos seus inimigos. Muito bonito. Isso é um alto grau, né, de intimidade com Deus, né? Chegar ao ponto de sentir compaixão pelos seus inimigos. Quem quer te matar. Né? É uma pessoa infeliz, é um pobre. Essa atitude me lembra tudo de Cristo, né? Pai, perdoe-os, porque Exato. eles não sabem o que fazem. O citado Florencio, no entanto, já que não conseguia matar o corpo do mestre, começou a tramar um meio de acabar com as almas dos discípulos. Com tal finalidade, introduziu no jardim do mosteiro que Bento residia, à vista dos monges, 7 moças nuas, que, de mãos dadas, dançaram diante deles por muito tempo, a fim de inflamar-lhes o espírito para a perversidade da luxúria. Então é aquilo, já que eu não posso atingir o pai, atinge os filhos. Não é? Terrível. É terrível, mas é o que acontece em nossos dias, né? Vendo isto da cela e temendo a queda dos discípulos mais jovens, veja, de São Bento, os mais jovens, né? Porque os mais velhos, porque para São Bento diz, né? Venerar os mais velhos. Por quê? Porque os mais velhos são mais provados. Eles perseveraram. O nosso bispo, uma vez, na reunião do clero, ele começou, eu achei muito bonito, ele começou uma reunião do clero desta maneira, ele pegou a parte da regra de São Bento e colocou: aos mais velhos, amem os mais jovens, e os mais jovens respeitem e venerem os mais velhos. Os mais velhos, né? Muito bem. O santo homem, que bem dava conta de ser o único motivo dessa perseguição, acabou por ceder à inveja. Nomeou os superiores, distribuiu os irmãos pelos mosteiros que edificara e, levando consigo alguns poucos monges, mudou o lugar de sua residência.
mais uma vez São Bento, Não bateu de frente, mas preferiu um outro caminho. né, se Que legal. retira. Se retira. Né? Eu provavelmente, na minha incapacidade de ser moderado como São Bento, ia jogar água. Né? Pega água gelada e sai jogando, expulsando todo mundo. Se retira. Mas vejam só, já estou terminando. Tão logo, porém, o servo de Deus se esquivava humildemente dos ódios de Florencio, e já Deus onipotente castigava este último de forma terrível, de fato, estando este padre no terraço de sua residência, donde exultante assistia à partida de São Bento, ele estava alegre por São Bento indo embora, o mesmo ruiu enquanto permanecia intacta o resto da casa. O inimigo de Bento morreu esmagado. Calma, morreu, porque ele ficou rindo que São Bento foi embora. Morreu esmagado. O discípulo do homem de Deus chamado Mauro, São Mauro, julgou que devia imediatamente anunciar o fato ao venerável pai, que apenas caminhara umas 10 milhas, e disse: volta, pois, o presbítero que te perseguia morreu. Ao ouvi-lo, prorrompeu Bento em fortes lamentos, tanto pela morte do inimigo, como pela alegria que com ela teve o discípulo. São Bento, né, ele não sente alegria pela morte do inimigo. É uma coisa bem cristã, né? O cristão. Eu me lembro que quando mataram o Osama Bin Laden, encontraram e o mataram, né? Aí os Estados Unidos festejou a morte dele. Aí o Papa Bento XVI diz: um cristão não se alegra com a morte do inimigo. Isso é São Bento, né? Em consequência disso, ele impôs uma penitência a São Mauro, pois este, ao contar o ocorrido, ousara alegrar-se pela morte do inimigo. Então, Um cristão, de modo algum, deve se alegrar pela morte do inimigo. E como um bom pai, corrige o seu filho. E corrigiu, né? É tão atual isso, né? Sim. Sim. Veja, uma dificuldade que São Bento passou em sua vida. Alguém que o perseguiu. E veja que não era alguém qualquer, era um padre. Que nutria inveja, que chegou ao ponto de tramar contra a vida de São Bento. Mas olha como é que São Bento encara essa dificuldade. Olha como ele administra esse problema. E isso serve para nós hoje, sem sombra de dúvida. Então, já sabe, né? Não sejamos guerrilheiros, sejamos homens da paz. Da paz. Por isso que, de alguma maneira, esta medalha é atribuída a ele. Exatamente porque mostra, então, esta batalha contra o mal que ele viveu, mas vivendo em paz. Não lutando, combatendo o mal contra o mal. Sim, sem dúvida. Mas usando o amor como arma. Há na vida dos monges antigos um seguinte apofitegma. Mas o quê? Apofitegma. Essas palavras difíceis aí é interessante. Apofitegma é um pequeno dito. É um dito. Apofitegma é um dito dos padres do deserto, os monges antigos. Né? Então, conta esse apofitegma que um monge de vida venerável, já idoso, nos momentos últimos de sua vida, recebeu como visita nada mais e nada menos que o demônio. E aquele monge, na sua humilde cela, deitado sobre uma pobre esteira, o demônio pergunta, o demônio lhe diz, tu me venceste. O monge olhou para o demônio serenamente e disse: eu ainda não sei. Se o monge tivesse dito Sim. que sim, cairia no orgulho. Se dissesse que não, cairia na mentira. Ele sabiamente responde: eu ainda não sei, porque só depois da morte que saberei se meu coração foi um só com Deus ou não. Olha, veja, no início do nosso encontro aqui, o senhor perguntou: o monge é feliz? O monge é feliz? É só após a morte.
Só após nossa morte Que que a gente pode saber se é feliz. Porque o que é felicidade? O que é felicidade? Não é? Felicidade é realização e felicidade é participação no bem. Só depois de minha morte é que saberei se fui uma pessoa plenamente realizada. E quem me realiza é Deus, e se participei do bem. Muito profundo. Muito profundo. Eu quero, pensando dessa forma, a gente foge do subjetivismo, do sentimentalismo. Com certeza. E é por isso que eu quero... É mais concreto, é mais pé no chão, mais com todo realista. respeito, até porque certamente eu tenho muitos irmãos evangélicos e protestantes que nos assistem, mas eu queria apenas exortá-los. Olha a riqueza da tradição e a riqueza da vida da graça na história da igreja, né? Olha como tudo isso, como a vida do santo atualiza o evangelho. Eu sei que aprendi isso com o próprio Bento XVI dizendo, né, o melhor intérprete dos evangelhos é a vida dos santos. Como eles, de alguma maneira, atualizam no seu tempo a palavra de Deus. Como é bonito isso, né? Conhecer, então, a vida daqueles homens de Deus, né, podem nos trazer mais proximidade ainda com Deus. Dom Camilo, uma pergunta simples, pergunta rápida. Nós estamos indo para os nossos finalmente, né? E a pergunta que surgiu, eu achei muito interessante, é: todos os monges podem celebrar missa? E aí ele continua. Qual é a diferença de monge para padre? E como, aproveitando que o senhor está aqui, já podemos fazer outra diferença. Qual é a diferença de monge para padre e para frei ou frade? Né? Que é muito importante que as pessoas saberem diferenciar. Porque às vezes, pessoal, olha o franciscano acha que é monge, olha o monge acha que é tudo a mesma coisa, né? Sim, Mas sim, qual é a sim. diferença? Sim, sim. Veja só. Todos que entram no seminário se tornarão padres. Todos que entram no mosteiro se tornarão monges. E dentre os monges, há aqueles que recebem o sacramento da ordem, por isso são padres. E recebem o sacramento da ordem em vista do serviço de sua própria comunidade e, claro, da igreja. Então, por isso que nem todos no mosteiro são padres, mas todos são monges. Importante. E aqueles que são padres terão um dever a mais, Que é celebrar a missa. que é os sacramentos, né? Serem ministros dos sacramentos. Né? Vejam só, os frades são próprios do movimento mendicante. Século. O movimento mendicante surge na Baixa Idade Média, século XIII, né? Então quem faz parte do movimento mendicante? Os franciscanos, os carmelitas, os dominicanos, os servitas, esses são os mendicantes. Nós fazemos parte do movimento monástico, que é anterior. Veja, quando São Francisco surge, São Bento já tinha 700 anos De história. de história. Perfeito. Não é? Então, o movimento monástico é anterior ao movimento mendicante. Ao movimento monástico pertencem os beneditinos, os cistercienses, né? Os trapistas, que virão bem depois, virão na modernidade, não é? Os trapistas, mas que fazem parte da família beneditina. Legal, muito legal. Temos mais perguntas? Temos aqui, ó. Mateus Moreira pergunta aqui: sou um cristão protestante e gostaria de visitar um mosteiro. Serei bem-vindo? Pois gostaria de ver como é a vida de um mosteiro. Falei para você, existem muitas pessoas que também são de outros segmentos cristãos que nos assistem. Graças a Deus, eu acho que isso é muito importante. Né? E aí, eles serão bem-vindos? Como faz isso? Claro, porque veja, toda pessoa é bem-vinda, até mesmo aqueles que não acreditam em Deus. Perfeito. Toda pessoa é bem-vinda. Foi bem respondido. Toda pessoa é bem-vinda, independentemente de sua fé.
independentemente de sua origem, independentemente de sua condição social. Toda pessoa é bem-vinda ao mosteiro. O mosteiro não é a casa do monge, o mosteiro é a casa de Deus. Agora, é importante essa pergunta dele, porque, veja, a pergunta dele está intimamente ligada àquilo que o senhor falou sobre a vocação do beneditino, né? De São Bento, ali, dos monges beneditinos, que não é a vocação intercessória, né? Mas é aquela vocação de ser um sinal, né? Diante do mundo, da casa de Deus, de uma entrega total a Deus. São Bento, olha como isso atrai até outro segmento. São Bento não é um pedinte, São Bento é um ofertante. Esclareço o que quero dizer. São Bento não é aquele que pede, quero isso, quero aquilo outro. Meu Deus, me dá isso, me dá aquilo outro. Não. São Bento, ele oferta. É um ofertante, ele oferta a sua própria vida para que Deus a disponha da forma que lhe aprouver. Muito bem. Então, não importa a saúde ou a doença, a riqueza ou a pobreza, a glória ou a humilhação, importa que estou unido a Deus. Perfeito. Belíssimo. Então, é a postura do ofertante. Para nós, então, finalizarmos, Dom Camilo, o que exatamente o Mosteiro de São Bento de São Paulo faz? Né? Para que ele existe? Qual é a relevância dele para São Paulo hoje? Uma boa pergunta. Bom, nosso mosteiro ele foi fundado no ano de 1598. Só? Logo na fundação de São Paulo, Frei Mauro Teixeira fundou o nosso mosteiro. E lá estamos já há mais de 4 séculos. Qual a finalidade de um mosteiro? A finalidade do mosteiro, outra não deve ser, senão dar testemunho do absoluto de Deus, como aqui falei. O mosteiro é um centro de irradiação, de espiritualidade, de cultura, é uma casa de encontro com Deus, de encontro com os irmãos. Esse é o propósito. Se somos fiéis a esse propósito, já é outra história. Já é outra história. Se somos fiéis a esse propósito, é outra história. Mas é esse o propósito. Nosso mosteiro hoje, ele trabalha com o quê? Com a educação, porque temos um colégio, temos a faculdade de Filosofia e Teologia, trabalha com atendimento aos fiéis, porque temos uma basílica, onde diariamente a celebração da liturgia, a missa, também aos dias próprios de atendimento de confissão, direção espiritual, enfim, atendimento aos fiéis que chegam lá, e que são muitos. Né? Graças a Deus. E há também a colaboração às capelanias, às comunidades, porque a nossa vida, nós não ficamos restritos ali ao mosteiro, nós podemos exercer um apostolado fora. Então, esse é o trabalho nosso. Temos também a padaria, então isso que eu ia perguntar, a padaria é de vocês? A padaria é nossa, mas ela é confiada a um monge que cuida, que administra, coordena ali os trabalhos na padaria. Legal, muito bom. Como tem outro que é do colégio, como tem outro que cuida, enfim, vamos dividindo os trabalhos, né? Maravilha. Gente, estamos aqui conversando, né? Estivemos aqui também conversando com Dom Camilo, no prior do Mosteiro de São Bento de São Paulo. E que alegria foi poder ouvir um pouco da história de São Bento, da influência de São Bento, e vocês puderam perceber o quão rico ele é. Quando ele disse atemporal, vocês entenderam o porquê. Perceberam como a história de São Bento, ela nos enriquece, ela nos ensina, ela nos educa. Como havia dito, ardeu meu coração poder te ouvir. Dom Camilo, ardeu mesmo, porque como fala, né, o próprio São Gregório Magno falou, né, que só de ouvir o nome de São Bento as pessoas queriam mudar de vida, só de ouvir um pouco dessa história, dessa entrevista, eu tenho um desejo de mudar ainda mais a minha vida. Né, em honra àqueles que me antecederam, né, em honra aos meus pais, né, queira ou não queira, São Bento é um pai da igreja, né, e como é belo escutar isso, como é bonito escutar isso. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Eu que agradeço pelo convite a mim feito. E quem fez o seu coração arder não foi eu. Foi São Bento. Glória a Deus. Não é à toa que São Gregório Magno inicia a hagiografia a respeito de São Bento dizendo o seguinte, vou ler, uma frase que resume isso que o senhor acaba de dizer. Houve um homem de vida venerável, Bento, tanto pela graça quanto pelo nome, que desde a infância possuía um coração maduro. Amém. Belíssimo, belíssimo. Então, eu quero que você compartilhe esta live que foi muito além das minhas expectativas. Foi algo assim impressionante. Quais são suas últimas palavras, Dom, para esta... Não de vida, viu? Pelo amor de Deus. Mas se for de vida, tudo bem. Tudo bem, né? Mas parece esta live aqui. Né? Se for de vida, tudo bem, porque a morte nada mais é do que um instante na vida. Glória a Deus. E a morte é um encontro com Deus. Não é o fim, não é a desgraça, não é? A morte é transformação da vida. Exato, é transformação. Perfeito. Eu gostaria de dizer o seguinte, nós passamos por um momento muito difícil de nossa história. Particularmente nossa nação. Nós temos hoje no Brasil muitos desempregados. Nós temos hoje mais de 30 milhões de irmãos nossos brasileiros que vivem na miséria. Infelizmente, não estamos sabendo como lidar devidamente com essa pandemia que nos assola. Tenhamos esperança. A exemplo de São Bento, não sejamos nem pessimistas, nem otimistas. Sejamos homens e mulheres de esperança. E a nossa esperança está em Cristo. Que nesse momento difícil, assim como São Bento, possamos vencer as nossas diferenças, darmos-nos as mãos e trabalharmos incansavelmente pelo bem comum de todos. Que possamos nos irmanar e sermos uma família, nós católicos, evangélicos, espíritas, enfim, todo homem e toda mulher de boa vontade, porque Deus nos deu este mundo para cuidarmos bem deste mundo e cuidarmos bem uns dos outros. Né? Essa é a grande mensagem que São Bento nos ensina. E isso não é uma invenção dele, isso ele pega do Cristo. Por quê? Porque ele foi um homem de Deus. Foi um homem que em tudo buscou ser semelhante ao Cristo. Então, é essa a mensagem que deixo e me uno a todos aqueles que nesse momento nos acompanham, de modo todo particular, aqueles que sofrem, seja no corpo, seja na alma, que perderam um ente querido, que perderam um amigo, que se sentem sozinhos, que se sentem sem uma direção na vida. Não estamos sozinhos, Deus está conosco. Sejamos fortes, corações ao alto, tenhamos o olhar fixo naquele que é o Altíssimo Senhor de todas as coisas. Amém. Belíssimo, né? Só uma curiosidade que eu estou tendo aqui agora, que eu acho que alguém também está tendo. O senhor é só monge ou o senhor é padre monge? Sou padre. O senhor é padre. Sou padre. Então vamos lá, gente. Então, antes, se você quiser, então, ir aprofundando, tanto na vida de São Bento, na regra de São Bento, eu quero oferecer aqui para vocês algumas indicações de leituras, né? Nós temos aqui esse livro pela editora Eclésia, Introdução à Regra de São Bento, de Michael Casey e David Tomlins. É um livro muito bom, é um livro que faz uma introdução muito atual, né, bastante lúcida sobre a regra de São Bento e até facilitando, dando algumas dicas. Até no início do livro ele dá alguma dica como ler na atualidade, né? Como poder ler com frutos esse livro A Regra de São Bento. É um livro muito bom, tá?
Então, eu vou deixar aqui mais pertinho de você para que você possa ver aqui a regra de São Bento. Também tem um outro livro, que já é um livro mais prático. Ele usa da opção de São Bento de recomeçar uma vida diferente em Deus, e ele escreve, é de um Roger Dreher, e ele escreve um livro chamado Opção Beneditina, uma estratégia para cristãos do mundo pós-cristão. Esse livro eu diria que é um dos livros mais importantes para a nossa atualidade, porque ele pega exatamente a espiritualidade de São Bento, tudo isso aqui que Dom Camilo falou, e monta uma estratégia para nós podermos então, né, vivermos, criarmos comunidades para poder viver essa espiritualidade de Cristo na nossa vida. E temos também as fontes primárias, como, né, Vida e Milagres de São Gregório Magno, falando sobre São Bento, que é a geografia de São Bento. Essa obra aqui, lindíssima, você pode adquirir ela, né, Pronto, você pode adquirir ela é da edições Lumen Christi e também edições Subiaco. Você consegue achar ela tanto na Livraria do Mosteiro, na Livraria Loyola. Na Livraria Loyola você consegue Loyola. achar a geografia, como também no próprio site da Lumen Christi você consegue achar. E também, né, a regra de São Bento, latim e português, você pode achar também. Então, alimente-se, né, com coisas boas, alimente-se com boa espiritualidade, com vidas boas para poder te ajudar. Compartilhe, se inscreva no canal, deixe sua mensagem, né, ativa o sininho e faça mais pessoas conhecerem, né, o nosso trabalho de evangelização. Dom Camilo novamente, então eu peço a tua bênção, né, obrigado pelo teu sim, obrigado por essa partilha maravilhosa. Agradeço. Como o senhor é padre, se não se incomodar, nos dê a sua bênção final para nós então encerrarmos nosso programa. Aliás, Dom, me desculpa, que é assim, ao vivo é assim, né? Amanhã nós temos um especial de Dia das Mães. Você vai ver aí na tela, nós teremos um De Frente com o Padre, né? Não é De Frente com o Gabi, é De Frente com o Padre, especial Dia das Mães com o André Leite, né? O ex-vocalista, né, da banda Yahvé, hoje junto com o ID2, e ele tem uma carreira maravilhosa, uma das melhores vozes do Brasil, e ele estará aqui com a gente de modo muito especial, no especial Dia das Mães, De Frente com o Padre, com o André Leite. Então amanhã às 21 horas temos um outro encontro especial Dia das Mães, algo preparado muito bonito para vocês. Não deixe de assistir amanhã e de compartilhar. Hoje mesmo já estará nas redes sociais nosso cartazinho de divulgação. Nos ajude a divulgar, tá bom? Deus abençoe você. Espero sua bênção agora. Que a bênção, na verdade, não é minha, não é a bênção é de Deus. Exatamente. Nós apenas somos instrumentos, Amém. somos canais. Que o Senhor Todo-Poderoso, em sua misericórdia infinita, nos abençoe, nos guarde, nos proteja e sempre nos dê a sua paz. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa noite a vocês. Deus abençoe. Boa noite.